Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais o Adessari. Isso aí. Hoje vamos dar uma olhada no módulo 4 do curso Prompting Essentials do Google, que fala sobre inteligência artificial como parceira criativa e especialista. Para quem já acompanhou os módulos 1, 2 e 3, este é o ápice, onde a gente realmente vê o potencial da IA para ir além do básico. Exatamente. E o mais interessante é que o módulo 4 nos mostra como a inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa, não só para tarefas complexas, mas também para estimular a criatividade e a resolução de problemas de maneiras inovadoras. Perfeito. E para quem está chegando agora, a gente relembra rapidinho que nos módulos anteriores vimos a importância de prompts claros, como usá-los no dia a dia e como a IA pode ajudar em tarefas complexas. Mas hoje o foco é o módulo 4, certo? Isso mesmo. E já de cara, ele nos apresenta uma técnica fascinante, o encadeamento de prompts. Lembra daquele autor que quer usar a IA para divulgar seu livro? Sim, lembro. Que ideia genial. Pois é. Com o encadeamento de prompts, ele pode, por exemplo, pedir para a IA gerar um resumo do livro, depois usar esse resumo para criar slogans impactantes. E, por fim, usar o slogan para elaborar um plano de marketing completo. É como uma reação em cadeia, onde cada etapa alimenta a próxima. Interessante. Então, em vez de usar a IA apenas para uma tarefa isolada, o encadeamento de prompts permite criar um fluxo de trabalho, refinando as respostas e chegando a um resultado final mais rico e estratégico. Exatamente. É como ter um coautor de IA em Confbatim que te ajuda a lapidar suas ideias em cada etapa do processo. E o módulo 4 não para por aí. Ele também apresenta a cadeira de pensamento e a árvore de pensamento, duas técnicas que exploram o raciocínio da IA de maneiras distintas. Falando em cadeia de pensamento, me parece algo como acompanhar o passo a passo da lógica da IA, como se ela estivesse explicando seu raciocínio em voz alta. É uma ótima analogia. Imagine, por exemplo, pedir para a IA resolver uma equação matemática complexa. E em vez de apenas mostrar o resultado final, ela detalha cada passo do cálculo. Isso nos permite entender como ela chegou à solução e até aprender com a estratégia utilizada. Fascinante. E a árvore de pensamento, como ela se diferencia? Enquanto a cadeia de pensamento é linear, a árvore de pensamento é mais exploratória. Imagine que você precisa criar diferentes opções de design para um logotipo. Com a árvore de pensamento, a IA explora múltiplas soluções simultaneamente, como se estivesse ramificando suas ideias em diferentes direções. Entendi. É como se a cadeia de pensamento nos mostrasse o caminho percorrido pela IA, enquanto a árvore de pensamento nos apresenta um mapa de todas as possibilidades exploradas. Incrível como o módulo 4 nos convida a pensar de forma mais estratégica sobre o uso da IA, né? Com certeza. E tem mais. O módulo 4 também nos ensina a criar agentes de inteligência artificial. Já pensou em ter um agente que simula situações específicas? Ou que te dá feedback especializado? Estou curioso para saber mais sobre isso. Que tipo de situações esses agentes podem simular? Pense em um agente de simulação que te ajuda a se preparar para uma entrevista de emprego. Ele te faz perguntas desafiadoras, avalia suas respostas e te dá dicas de como se sair melhor. É como ter um coach de ir preparando para o grande dia. Uau! E o agente de feedback, como ele funciona? Imagine que você tem uma ideia para um novo produto e quer a opinião de um especialista em marketing. Você pode criar um agente de feedback que analisa a sua ideia, identifica seus pontos fortes e fracos e te dá sugestões de como aprimorá-la. Que legal! É como ter acesso a um consultor especializado a qualquer hora e lugar. Exatamente. E o mais interessante é que você pode personalizar esses agentes de acordo com suas necessidades, definindo o nível de especialização, o tom de voz e o tipo de feedback que você busca. Parece que o módulo 4 está cheio de surpresas. Estamos apenas no começo. Mas antes de prosseguirmos, vamos dar uma pausa para os nossos ouvintes. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perderem as próximas partes do nosso papo sobre o módulo 4. Voltamos já. E voltando ao nosso papo, é importante lembrar que o módulo 4 se baseia em tudo que aprendemos nos módulos anteriores, aqueles conceitos básicos, como criar prompts eficazes, entender o contexto e iterar. São fundamentais para aproveitar ao máximo as técnicas avançadas que a gente está explorando agora. Com certeza. É como construir uma casa. Primeiro, alicerce, depois as paredes e, por fim, o telhado. Sem uma base sólida, tudo pode desabar. Exatamente. E o módulo 4 é o telhado, a cereja do bolo, que nos permite explorar todo o potencial criativo e estratégico da inteligência artificial. Lembra daqueles exemplos que a gente viu no módulo 2, de como usar a IA para tarefas do dia a dia, como escrever e-mails, gerar ideias e resumir textos. Sim, aquelas dicas foram muito úteis. Aprendi a usar a IA para criar resumos personalizados para diferentes públicos, um para um especialista e outro mais simplificado para leigos. Pois é.
E no módulo 3, a gente viu como a IA pode nos auxiliar em tarefas ainda mais complexas, como análise de dados e criação de apresentações. É ainda impressionante como a IA consegue processar grandes volumes de informação e extrair insights valiosos, que nós, humanos, poderíamos levar horas ou até dias para encontrar. Realmente. É como ter um supercomputador à nossa disposição, pronto para nos auxiliar em qualquer desafio. Mas, voltando ao módulo 4, você mencionou os agentes de inteligência artificial. Confesso que fiquei bastante curioso com essa parte. É como ter um assistente virtual super inteligente, certo? É uma ótima analogia. Imagine um agente de simulação que te ajuda a treinar para uma apresentação importante. Ele simula a plateia, te faz perguntas difíceis, avalia sua postura e te dá dicas de como melhorar sua performance. É como ter um coach virtual te preparando para o grande momento. Que incrível! E o agente de feedback, como ele pode ser útil? Digamos que você escreveu um artigo e quer a opinião de um editor experiente. Você pode usar um agente de feedback especializado em revisão de textos. Ele analisa seu artigo, identifica erros gramaticais, sugere melhorias no estilo e na clareza da escrita e te ajuda a produzir um texto impecável. É como ter um editor profissional à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sensacional. Mas me diga uma coisa, esses agentes são realmente inteligentes? Eles conseguem entender nuances da linguagem humana, como ironia, sarcasmo e humor? Essa é uma ótima pergunta. A inteligência artificial ainda está em desenvolvimento. E embora os avanços sejam impressionantes, ainda existem desafios a serem superados. A compreensão de nuances da linguagem humana, como sarcasmo e humor, exige um nível de sofisticação que a IA ainda está aprendendo a dominar. Entendi. Então, por enquanto, é importante usar esses agentes como ferramentas auxiliares, que podem nos dar insights valiosos e nos ajudar a aprimorar nossas habilidades, mas sempre com nossa supervisão e bom senso. Exatamente. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, mas é importante usá-la com responsabilidade e consciência de suas limitações. E o módulo 4 nos incentiva a fazer exatamente isso, explorar o potencial da IA com criatividade, mas sempre tendo em mente que a decisão final é nossa. Falando em criatividade, o módulo 4 também explora técnicas como encadeamento de prompts, a cadeia de pensamento e a árvore de pensamento. Confesso que fiquei um pouco confuso com a diferença entre a cadeia de pensamento e a árvore de pensamento. Você poderia explicar de forma mais detalhada? Claro. A cadeia de pensamento é como acompanhar o raciocínio da IA passo a passo, como se ela estivesse nos explicando como chegou a determinada conclusão. É útil para entender a lógica por trás das respostas da IA e aprender com as estratégias dela. Já a árvore de pensamento é mais exploratória, como se a IA estivesse testando diferentes caminhos para solucionar um problema, gerando múltiplas soluções e dando para a gente a oportunidade de escolher a melhor opção. Agora ficou mais claro. É como se a cadeia de pensamento fosse um mapa que mostra o caminho percorrido pela IA, enquanto a árvore de pensamento nos apresenta um menu de opções, como um buffet de soluções. Que analogia brilhante. E o mais interessante é que essas técnicas podem ser combinadas, criando fluxos de trabalho ainda mais sofisticados e personalizados. Por exemplo, você pode usar a cadeia de pensamento para entender como a IA gerou um determinado texto. Em seguida, usar a árvore de pensamento para explorar variações desse texto, testando diferentes estilos, tons de voz e abordagens. Nossa, as possibilidades são infinitas. Mas antes de nos perdermos nesse mar de ideias, que tal fazermos uma pausa para os nossos ouvintes? Aproveitem para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Voltamos em breve para a parte final do nosso papo sobre o módulo 4. E retomando nossa conversa sobre o módulo 4 do Prompting Essentials, vamos nos aprofundar nos agentes de inteligência artificial, que são verdadeiros aliados para impulsionar a criatividade e a resolução de problemas. Lembra que essa parte do curso me deixou fascinado? É como ter um mentor virtual à disposição, pronto para nos guiar e nos desafiar. Exatamente. E o módulo 4 destaca 2 tipos principais de agentes: o agente de simulação e o agente de feedback. O agente de simulação, como o próprio nome sugere, simula situações reais para que você possa praticar e aprimorar suas habilidades. É como ter um ambiente de treinamento virtual personalizado, né? Imagina um estudante de medicina que precisa praticar o diagnóstico de doenças. Ele pode usar um agente de simulação que apresenta diferentes casos clínicos, permitindo que ele teste os conhecimentos e refine suas habilidades de diagnóstico. Perfeito. E o mais interessante é que o agente pode fornecer feedback em tempo real, apontando erros, sugerindo alternativas e guiando o estudante no processo de aprendizagem. E o agente de feedback, como ele se diferencia? Enquanto o agente de simulação te coloca em situações práticas, o agente de feedback avalia seu desempenho e te dá sugestões de melhoria. Imagine um escritor que quer aprimorar seu estilo de escrita. Ele pode submeter seus textos a um agente de feedback, especializado em análise literária. Que legal! O agente pode identificar pontos fortes e fracos da escrita, sugerir mudanças na estrutura do texto
e até mesmo ajudar o escritor a desenvolver seus personagens de forma mais profunda. Exatamente. E o feedback pode ser personalizado, de acordo com as necessidades do escritor. Ele pode, por exemplo, solicitar um feedback mais focado em gramática e ortografia, ou então um feedback mais voltado para o estilo e a narrativa. Fantástico. É como ter um editor pessoal à disposição, pronto para nos ajudar a lapidar nossas habilidades e alcançar novos patamares. Mas me diga uma coisa, esses agentes são realmente confiáveis? Podemos confiar cegamente em suas avaliações? É importante lembrar que a inteligência artificial ainda está em desenvolvimento e os agentes, por mais sofisticados que sejam, ainda não são perfeitos. É fundamental usar o bom senso e a nossa própria capacidade crítica ao analisar o feedback oferecido pelos agentes. Com certeza. A decisão final é sempre nossa. A gente deve usar a inteligência artificial como uma ferramenta auxiliar, que nos oferece insights valiosos, mas sempre com a nossa supervisão e discernimento. Concordo plenamente. A inteligência artificial tem um potencial enorme para nos auxiliar em diversas áreas da vida, mas é importante usá-la com responsabilidade, consciência de suas limitações e sempre buscando aprimorar nossas próprias habilidades. E o módulo 4 do Prompting Essentials nos dá as ferramentas e o conhecimento necessários para fazer exatamente isso. Explorar o poder da inteligência artificial de forma criativa, ética e estratégica. Exatamente. O curso nos convida a pensar de forma inovadora sobre as possibilidades da inteligência artificial, a romper barreiras e a descobrir novas maneiras de usar essa tecnologia a nosso favor. E para quem quer se aprofundar nesse universo fascinante, recomendamos o curso completo Prompting Essentials, disponível no Google. Vale a pena conferir. Com certeza. E para quem gostou do nosso papo de hoje, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios do Adesera.